Meus amores, bom dia! Na nossa terça-feira de telereabilitação, às vezes ao vivo, às vezes é gravada, a gente está conseguindo fazer ao vivo de novo, a partir desse lugar onde a gente tem o Fred de assistente. Telereabilitação da cabeça aos pés, para você ter autoconhecimento, conhecer coisas simples que vão fazer uma grande diferença. Na nossa tele da semana passada, uma das pessoas comentou que ao fazer os exercícios na hora da live sentiu muita diferença, diminuiu dor de ombros, a gente já fez ombros, a gente começou com o crânio, vocês não têm ideia de como a gente guarda atenção aqui, como isso reflete num trancamento do nosso semblante. Volta lá no primeiro vídeo desta fase, porque a gente teve uma outra fase nos 2 anos de pandemia, onde a gente fez a telereabilitação, mas baseada nos movimentos do nosso dia a dia, que tá tudo aqui no Instagram, tá no YouTube também, tá no Face também. Hoje a gente só tá fazendo no Instagram, mas depois eu posto no Face. Se você tá passando por aqui agora, eu sou Eliana Tessitori, aqui enquanto fisioterapeuta, mas também consteladora sistêmica familiar. Por quê? Porque as nossas dores, que aliás a fisioterapia que me levou para essa área, essas nossas dores, os nossos travamentos, eles estão atrelados ao nosso psicoemocional. Na verdade, a gente é um composto. A hora que a gente trata de um, tá tocando no outro. A gente toca no outro, tá tratando do um. Mas, quando você tem, a gente vai falar um tiquinho sobre algumas alterações que podem estar acontecendo nas nossas mãos e dando sintomas. Elas, quando você trata, por exemplo, na constelação, é a causa. Mas você precisa tratar o físico também. Olha, eu trouxe uma coisa aqui bacana para nós, que eu já tinha trazido a semana passada, que é chá de hibisco. Hibisco, por quê? Anti-inflamatório e desincha. Olha que coisa mais bacana, é um chá delicioso. Se você tem o estômago sensível, coloca um pouco de funcho nele. Esse meu aqui, ele está com chá verde, que também desincha, faz aumentar a diurese e também com gengibre para tonificar o baço, segundo a medicina chinesa que eu trabalho também. Se você tem tendência, tem pressão alta, não coloca gengibre, ok? Então, tchim, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito bem. O que eu tenho aqui mais? Um óleo essencial de lavanda, porque é anti-inflamatório. Muitas das nossas dores têm a ver com inflamação, mas a gente vai começar já, ok? Aqui o nosso Fred, ele vai mostrar pra gente, deixa eu pôr assim então, como que é a nossa mão por dentro. Olha que coisa mais interessante, que a gente tem vários ossinhos, aqui é o carpo, túnel do carpo, sabe quando a gente tem dor aqui? É aqui nessa região, mas ela vai estar, quando a gente tem a síndrome do túnel do carpo, o pensamento do nervo, ele vai ter a ver também com a cervical. Enquanto fisioterapeuta, eu te digo que se você tem algum acometimento na sua mão, você vai tratar desde daqui de cima, vai tratar a articulação temporomandibular. Então, ai Evandro, quanto tempo! Bem-vindo, meu caro professor, que saudades! O professor de forró tá aqui com a gente agora. Aqui, ó. Então, a gente tem as nossas mãos. O que acontece com esses ossinhos? Depois a gente tem mais uma turma aqui de ossinhos, que são os carpos, ok? Aqui. Então, a nossa mão, ela é composta de muitos ossos. E entre um osso e o outro, a gente tem articulações. As articulações aqui, elas são iguais ao resto do nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Ai, Luciene, bem-vinda. Olha que interessante, as nossas articulações, se você olhar, elas têm um arredondamento que é natural, tá certo? Por quê? Porque o nosso corpo é feito para o movimento. Meu professor de forró, olha que coisa maravilhosa agora você ouvir isso, que eu sei que você sabe. A nossa estrutura óssea, ela não tem capacidade para aguentar um sedentarismo, algo congelado, a gente não consegue ficar, não é saudável ficar parado. A gente tem que ter um eixo, a gente está fazendo a nossa telereabilitação sentado, na hora do exercício a gente vai ter uma postura, vai tomar o nosso corpo também. Não é um saco de batata, não é de qualquer jeito. Isso vale tudo para a sua vida. Então aqui, olha, a gente tem essa forma arredondada desse contato com as nossas camadas musculares, com os nossos tendões.
mas uma articulação se avizinha do outro numa forma em que o nosso corpo ele está apto a movimento. Se a gente fosse ver cotovelo, quem sabe se você pedir a gente faz outro dia o cotovelo, tá? Sessão passada foi ombro, antes foi cervical, antes foi cabeça e antes foi rosto. Quer dizer, começou com cabeça, rosto, cervical, ombro e eu pulei para as mãos. Por quê? Porque algumas pessoas pediram e a gente, às vezes, pela nossa atividade diária, não olha muito para as nossas mãos, que nem para os pés, que um dia a gente vai chegar lá. Aqui, o que acontece com a atividade do nosso dia a dia? As articulações se aproximam e os nervos passam entre as articulações. Então, esse é um ponto que você pode estar tendo uma dor na mão, ela pode ser uma irradiação da cervical, do cotovelo? Pode, mas agora a gente está falando de mão. E ela pode ter uma causa exatamente só na mão. Essa aproximação, devido à contração e alongamento, que a gente faz pouco na nossa atividade diária, ela tem mais tendência à contração muscular para a gente conseguir realizar coisas. Mas quando a gente não tem uma inervação, o espaço do nervo, quando a gente tem um desgaste de osso, que eu já vou falar, por exemplo, a gente tem perda de força nas mãos. Quando a gente tem movimentos repetitivos também. Por quê? Porque no movimento repetitivo você vai estar usando certos grupos musculares das mãos e desusando outros. E essa atividade repetitiva, ela vai causar dor, vai causar inflamação por excesso de uso de músculos, de determinados músculos, segundo a sua atividade, e falta de uso de outros músculos. Ok, por isso que a gente cuida da nossa mão para ter uma atividade equilibrada, tanto nos músculos que contraem, quanto nos músculos que esticam, quanto nos músculos que fazem desvio ulnar, radial. Ok, esses músculos que a gente vai trabalhar hoje. Então, essas lives, elas são curtas, então eu estou falando de aspectos gerais, mas eu fico à super disposição de vocês para quem quiser falar comigo depois de algo que esteja acontecendo com você e tal, pode ser no privado, pode ser por aqui mesmo. Ok. Um principal desgaste, com o tempo, a gente vai secando, vamos dizer, nosso corpo vai desidratando, os nossos ossos também, então eles vão ficando um pouquinho menores. E eles também vão desgastando. E isso vai esbarrar numa causa psicoemocional, que aí você vai ver se é o seu caso ou não. No caso das artroses, nas artroses, no desgaste das pontinhas dos ossos. Então eles vão perdendo essa área de arredondamento. Se você tem osteopenia, o osso vai ficar mais fraco, osteoporose. Mas aqui no caso do arredondamento, aqui que vai perdendo e vai formando pontinhas, que são os osteófitos. Aquilo que a gente chama comumente na coluna de bicos de papagaio, né? Vão formando pontinhas. Essas pontinhas, por que dói? Porque aqui passa nervo e elas vão esbarrar. E aqui a gente tem como se fossem almofadinhas entre as articulações, que a gente vai desidratando, vai perdendo também. Segundo, quando a gente tem artrite, artrose, artrite que é inflamação, as nossas mãos vão se deformando. E quem que leva... Presta atenção. Quem que leva um osso para lá, ou osso para cá, ou osso para cá? São músculos e tendões. Por isso a gente trabalha neles. Quando a gente faz quiro, que eu também tenho essa especialidade e não uso, por quê? Porque quando a gente faz quiro, por exemplo, a gente dá um tranquinho aqui e a articulação volta no lugar. Mas você precisa trabalhar concomitante, aí dá certo, concomitante, músculo. Se eu tenho um acometimento na minha mão, mas o meu ombro sobe, o meu ombro é rodado, minha cervical é fora do lugar, a minha dorsal lá é fora, ou eu piso de uma maneira equivocada, também pode refletir nas cadeias musculares que vão ter a ver com a minha mão. Então a gente trata global, mas trata focado também. Hoje você vai tratar focado as suas mãos com um pouquinho de componente de força muscular. O que tem a ver o desgaste ósseo com o nosso psicoemocional? Quando eu me desgasto, quando eu me cobro, sempre é via de mão dupla. Se eu me cobro, eu cobro do outro. Se eu cobro do outro, eu também, em algum ponto da minha área, tenho uma autoexigência. É como se eu estivesse me autopunindo, me contraindo. O que representam as mãos na psicossomática?
A mão da gente é o que carrega, é o que acolhe, é o que apreende. E é também o que dá limite, quando eu não sei dar limite. Então você pode ir vendo o que acontece com as suas mãos, atrelado a algum sentido, que é lá que você vai cuidar também. Enquanto isso, cadê o meu óleo de lavanda? Tá aqui, é óleo essencial, não é essência. Óleo essencial, por exemplo, de lavanda, que é anti-inflamatório. Eu vou usar, você pode usar se você tem. Se você não tem, depois você pode ter, se você gosta. Quando você coloca uma pontinha, uma gotinha no travesseiro, ou quando você inala, você está trabalhando também um ciclo emocional seu. Primeira coisa que a gente faz é dar espaço articular aqui, né? Fazendo manobras que vão dar um tracionamento, como se fossem saca-rolhas no final aqui. Sabe quando você vai tirar a rolha da sua garrafa de vinho, por exemplo? É o movimento que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer alongamento e fortalecimento. Então vamos lá, vamos sentar. Eu vou pedir para você sentar com os seus isquios, sentindo a sua bacia apoiada na cadeira. Coloca a mão embaixo de um isquio, embaixo do bumbum. Cuidado se o assento da sua cadeira é mais duro, cuidado para não machucar suas mãos. Essa manobra é só para você sentir a pontinha do osso, empurrando o osso para trás para dar essa sensação de abertura na bacia. Deixa sua bacia abrir, coloca os pés no chão. Oi, Thaís, bem-vinda. Sinta as plantas dos seus pés no chão, é muito importante, mesmo aqui. Com um pouco, você está carregando peso um pouquinho nas suas pernas, peso no calcanhar, dedão, dedinho. Nosso cérebro, a nossa mente, ela entende a repetição. Aí é que a gente vai criar mudanças de hábitos. Aqui agora, sopra o ar, alonga a sua respiração, trazendo a sua atenção para aqui agora, soprando o ar, levando o topo da cabeça para cima. Você vai sentir o umbigo entrar, você vai contrair um pouquinho o períneo, que é a musculatura entre o seu órgão genital e o ânus, aquela parte que por dentro é muito grande, piramidal. Solta as costas, solta, suaviza seu semblante, vai colocando a sua atenção nas suas mãos, nas suas queridas mãos, acionando então as palmas das mãos, esfregando um pouquinho, deixando ela relaxada. Relaxa os cotovelos, relaxa seus cotovelos, deixa a sua sensação de contração aqui embaixo do umbigo. Deixa eu ver se o Fred vai mais para lá, ou não vai. Aqui. Ok. Aqui, barriga. Centro de gravidade é entre a barriga e a pubis, que é essa articulação aqui de baixo que parece um osso. Sinta essa parte enquanto você sente suas mãos. E agora você vai, desde o seu punho, melhorar, aumentar a sua propriocepção da mão, que é você sentir melhor a sua mão, ter mais consciência da sua mão e ver se tem. Não tô acomodada bem hoje aqui, né? Observa se tem alguma área da sua mão que tá com uma sensibilidade maior, ok? E a gente vai começar a palpar, imaginando, olha aqui. Vamos lá de novo. Colocar na sua tela mental esses ossinhos, rádio, ulna. São esses dois ossos maiores aqui, rádio, ulna, aqui. Então, vai dedilhando nos ossinhos. E agora a gente tem esses ossos daqui. A gente vai percorrer todos os ossinhos da nossa mão. Aqui é a minha mão esquerda, pode ser que é a sua mão direita, mas tanto faz a mão que você... tanto faz não. Se você, uma abordagem se você tem uma mão que dói mais, começa pela mão que dói menos. Vamos lá comigo, observando como você está. Qual a sensação? Pode ser que venha alguma imagem. Quando a gente tem alguma tensão, se você tem dificuldade de entregar, de dar limite, pode ser que venha alguma imagem agora. Agora eu tô pro lado de dentro. Essa é a imagem que a gente poderia trabalhar em exercícios sistêmicos. Por isso, às vezes,
a gente tem inflamações, algumas coisas que vão e voltam, porque segundo os gatilhos, que são algo que acontece externo a nós, são situações que trazem a memória daquilo que não está bom. Que isso vai dedilhar agora bem o seu pulso. Aqui. E observa agora a sensação de uma mão para outra, se já está um pouquinho diferente. A minha está. Vamos para outra mão? Então, agora você está na sua mão esquerda, se você estiver me espelhando. Aqui a gente vai começar a dedilhar, então, aqueles monte de ossinhos. A pontinha da ulna, do rádio. Por dentro. Pode apoiar o cotovelo? Sim. Aqui agora. Vamos fazer comigo. Quem tá aqui, acho que tá fazendo comigo, né? E você que vem depois, seja bem-vindo, bem-vinda e aproveita, porque dá diferença. Gente, se você trabalha muito com computador, todas essas telereabilitações são muito importantes. Essas áreas, elas ficam muito sobrecarregadas, colocando atenção no seu corpo, na minha voz, na imagem da sua mão, naquilo que você está vendo na tela, e veja se vem alguma memória. Às vezes vem uma memória de uma sensação de cansaço, sabe? Quando a gente não está passando por uma fase que não consegue dividir muito tempo com tudo. Aqui. Tudo bem? Sentindo suas mãozinhas. Às vezes a gente sente um formigamento muito discreto. Isso é a nossa energia que está sendo ativada. E agora a gente vai decoaptar. Que é primeiro, a intenção é afastar ombros para baixo, cotovelos abertos. Cotovelo puxa o braço seria para sua esquerda. E você puxa a sua mão. Não, para sua direita, né? Se você está me espelhando. E você vai puxar a sua mão aqui para sua direita. E o cotovelo para sua esquerda. Com a intenção de abrir. Então, quando você pega a sua mão e você puxa o cotovelo para lá, a mão para cá, você sente um discreto afastamento, dando espaço articular. Ombros para baixo, soprando ar, tomando o seu corpo. Topo da cabeça para cima, sentindo o umbigo. Relaxando as suas costas. Relaxa a mão, puxou. Agora, o outro lado. Sinta, aumenta a sensação da parte do seu corpo que você está trabalhando. Cotovelo para a sua esquerda e a sua mão que está puxando para a sua direita. Sinta essa abertura. Às vezes a gente sente uma sensação meio ardida por dentro, porque tá judiada essa área um pouquinho. Mas durante o seu dia a dia, qualquer das telereabilitações que a gente tem feito, eu sei que vão te ajudar muito. Você pode fazer, relaxa, com cuidado, você pode fazer uma parte. Agora a gente vai puxar sempre o cotovelo contra a lateral. A gente vai trabalhar agora esses ossinhos daqui, que eles vão interferir no resto da mão. Então, no meu dedinho, que é meu quinto dedo, aqui eu vou puxar para um lado, o cotovelo para o outro. Organiza de novo os ombros, topo da cabeça para cima, suaviza o seu semblante. E agora eu vou fazer o saca-rolha, vou puxar aqui, até a pontinha, vou escorregando minha mão com gentileza, numa diminuição de força gradativa até soltar. Agora, no quarto dedo aqui. Então, você tá vendo que eu tô fazendo uma massaginha assim? Você faz também, ó. Pega no osso, aí você vai esticar. Estica, e do meio do dedo em diante, você já começa a torcer. Com gentileza, mas a gente está trabalhando tendão, afastamento articular, então tô pegando um pouquinho forte e aí eu relaxo um pouquinho para não dar nenhum tranco, ok? Aqui,
Vê se esses dedos já estão diferentes. E agora a gente vai pro dedo do meio, que é o nosso terceiro dedo. Massageou aqui, torceu e vai puxar. Puxa e torce, puxa e torce. Aqui. No seu dia a dia, se você sentir um dedo mais sensível, você insiste nele um pouco. Tá? Se você fizer um pouquinho no meio do seu dia, vai te ajudar bastante. Em especial se você trabalha com computador ou com atividades manuais. Aqui. Os físicos também, né? A gente também. Aqui. Ops, desculpa. Puxou e agora o indicador, que é o nosso segundo dedo. Massageou, torce e puxa. Torce e puxa. Dedão. Pegou, sentiu o osso, torce e puxa. Torce e puxa. Isso. Observou agora a sensação de uma mão para outra. Às vezes você vê uma mudança no metabolismo, sabe? A pele fica diferente. Ok. Agora a gente vai para outra mão, apalpando aqui, puxando o dedinho e torcendo. Torce como se fosse um saca-rolha. Agora, quarto dedo. Sentiu. Aqui. No nosso dia a dia, para o nosso autocuidado, é difícil, pelo menos eu vejo a realidade minha, das pessoas que me procuram, é difícil ter 1 hora para a gente se cuidar todos os dias. Mas aqui tem várias dicas, você pode fazer só um pouquinho, porque já dá a diferença. E se você quiser me contar, eu vou saber muito para alinhar meu trabalho. Porque esse trabalho é para nós, é para mim, mas é muito para você aqui. Quando eu sinto que está alinhado com o que você precisa, dentro das áreas que eu alcanço, eu fico bem feliz. Então, eu estou fazendo a mesma coisa em todos os dedos. Estou palpando, onde tem a articulação, é só você ver aqui, dobra o dedo, acha, estou apalpando, aperto um pouco, puxo e torço. Eu puxo e torço. E o meu cotovelo sempre vai para o lado contralateral do que a minha mão que está puxando está indo, ok? Aqui, sentindo as mãos agora. Egis, bom dia! Sentindo as mãos agora, a gente vai começar a fazer um alongamento simples, fácil. A gente começa do punho, vai para a palma das mãos e os dedos, ok? Bem simples, esse que você conhece aqui. Mas, deixa eu me mudar. Como que você vai fazer? Com seu corpo tomado, com seus discos apoiados, topo da cabeça para cima, com as suas costas relaxadas. E quando você vier aqui, não estica nunca. Quando a gente fala alonga, não estica absolutamente tudo, porque você está forçando a articulação. Então, agora aqui, ó, vê a diferença? Eu tô com o meu cotovelo, o que é para ser esticado. Eu vou vir aqui só pro ar, topo da cabeça para cima. Aqui eu vou fazer uma forcinha desta minha mão contra a outra aqui. Contrai, contrai, contrai períneo, topo da cabeça para cima. Relaxa. E quando eu alongo a favor do meu peito e para cima. Aqui. Tá vendo? Eu tô fazendo essa envergadura aqui na mão. Essa extensão. Então, só pro ar, a gente vai mais uma vez aqui, topo da cabeça para cima. Vai, eu tô puxando para mim e pro teto. A gente vai fazer 2 vezes em cada mão aqui. Muito bem. Agora para baixo, aqui. São alongamentos que você já está acostumada, ou acostumado, mas feitos de outra forma. Então, aqui, eu estou puxando para longe de mim e para baixo. E a minha mão vai fazer uma forcinha para voltar. 1, 2, 3 e relaxa. E outra vez, 1, 2, 3 e relaxa.
Se você não fizer nada, não tiver tempo, fizer só isso, já vai te ajudar? Ou, desculpa, eu tenho absoluta certeza. Então, agora a gente vai na outra mão, aqui, ombro para baixo, alinha a coluna. Aqui. Então, eu tô vindo na direção do meu peito e do teto, e a minha mão faz força, ombro para baixo, relaxa o semblante, contrai o períneo, contrai a mão, uma contra a outra, relaxa. Alonga um pouquinho. Vai, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Relaxou. E agora você vai descer aqui. Flexionou o seu punho. Faz uma forcinha para baixo e para você. E a sua mão vai querer empurrar a mão que está fazendo força. 2, 3. Relaxa, vai mais um pouquinho. 1, 2, 3. Relaxa. E alongou. Voltou. E agora a gente vai fazer este alongamento que vem desse outro aqui. Então, eu vou juntar cotovelo com cotovelo, punho com punho. Aqui, 1, 2, 3, eu vou buscar esse alongamento agora na minha mão. Aqui, 1, 2, força, 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 volta, vai fechando, vai fechando, vai fechando, força nos dedos, força, 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 tô fazendo força em todos os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, força, força. E agora abriu a mão, 6, abre e aperta, aperta, aperta. Não para de fazer força, não para de fazer força, vai juntando. Jorge, bem-vindo. Junta aqui, abriu agora, punho, punho, punho. Abre, alonga sua mão, força, força. Claro, não vá se destruir, porque depois você não volta mais aqui, vai ficar triste. E vem agora, palmas das mãos, aperta, 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 vai afastando o cotovelo, vai afastando, vai juntando os dedos agora, descendo aqui a mão, descendo o antebraço, desce os ombros, abrindo as palmas das mãos, força, todos os dedos, os 5 dedos estão fazendo de cada mão, estão fazendo força. Aperta, 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 aperta e relaxa. Agora, soltando, 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 soltando. Isso. Agora, antes de finalizar, observa agora, vai. Como estão suas mãos? Conta pra mim. Tá diferente? Tá mais leve? Ficou alguma coisa doendo? Que se ficou doendo, você vai cuidar depois. Vê alguma imagem? Vê alguma situação na sua vida que é para você cuidar? Se sim, vai cuidar. E veja se suas mãos não ficaram melhores agora. Mas antes de terminar, a gente vai só trabalhar um pouquinho essa cadeia muscular, fazendo um arrastamento da pele. Então, aqui para baixo. Massageie um pouquinho a traqueia para equilibrar seus meridianos. Pescocinho para baixo, topo da cabeça para cima. Como se você estivesse tirando essa tensão, joga para o centro da terra, a terra acolhe e devolve através de adubo. Aqui. Todos os desgastes articulares e inflamações também podem ter a ver com falta de afeto, viu? Com uma vivência em relacionamentos abusivos, pode ser de trabalho, pode ser pessoal, familiar. Tá? Aqui, olha, eu tô passando a minha mão, mas a intenção é arrastar a pele. Posso vir no meu rosto também, meu rosto todo, minha cabeça, soltando a calota aqui, soltando o crânio, que é a calota craniana, deixando ela andar. Sopra o ar. Eu vou agora até os meus pés. Vê se dá para você ir frente, trás, lados, até os dedos. Isso. Muito bem.
esticando agora, espreguiçando. Hoje é terça-feira, ainda a gente pode dizer que é a abertura da nossa semana. Nesse sol aqui, tá sol, tô em São Paulo, tá sol, tá maravilhoso. Ok? Inspira, contrai, contrai, contrai e solta. Aqui, fecha as mãos, força. Inspira, inspira, aproveita para desapego. Desapega daquilo que está na hora de ir. Inspira, prende o ar e solta. De uma vez, solta seu semblante e fique em contato com essa sensação corporal agora, para que você possa voltar para ela sempre que você precisar e que quiser. Afinal, a gente tem liberdade interior de escolher e mudar nosso interior, o modo que a gente pensa e o que a gente pensa. A gente tem liberdade interior porque ninguém muda em escolher o que entra no nosso coraçãozinho, o que a gente desapega, o modo como a gente sente toda a intensidade da nossa vida. Boa semana, seguimos por aqui. Um beijo, amores. Muito obrigada.